matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, nesta quinta-feira, dia 20 de abril, e agradecemos desde já pela sua audiência. Nós temos recebido muitos recados através do Facebook, pessoas que curtem a nossa página, muitos deixam os seus nomes para concorrer no último bloco ao livro que nós vamos sortear, além das perguntas inbox sobre questões mais pessoais, que muitas vezes nós recebemos e já respondemos, e hoje não será diferente. Você pode ligar aqui ou entrar em contato conosco pelo Facebook, porque o programa Presença Espírita tem quase uma hora de duração. Dá tempo da pessoa assistir o primeiro bloco, já se inteirar do assunto. Sempre a gente tem uma ou outra dúvida sobre o assunto, não é, Patrícia? Se não tiver dúvida, a participação também é válida, né? A gente lembra que não basta curtir, precisa comentar ali na timeline para você concorrer ao livro. Mas mais do que isso, é participar do programa, dar o seu feedback, que é tão importante para nós. E tem muitas pessoas que confundem achando que o programa é de rádio ou que é um programa no Facebook, quando na verdade o programa é televisivo e as participações, elas se encerram às 23 horas, porque às vezes a gente entra na página do Facebook no outro dia e as pessoas ainda estão querendo concorrer ao livro, então, ao sorteio. Então o programa termina às 11 horas, às 5 para as 11 na verdade, e nós encerramos a participação, por isso que frisamos sempre o nome da pessoa que ganhou, e apenas na outra quinta-feira é que nós faremos um novo sorteio. É importante frisar que se você não consegue assistir pela televisão, pela net, o canal 14, é possível também pela internet você acessar o www.redetvm.com.br e daí você seleciona o nosso programa, o programa Presença Espírita, e pode assistir ao vivo, né, Silvia? Exatamente. E também temos mais uma possibilidade, que são os 80 programas que temos no nosso canal no YouTube. Programas de 2015, 2014, de 2016, você pode clicar lá no tema que você se interessa mais e assistir sem intervalos comerciais os nossos programas. Nós já estamos entrando quase finalizando o terceiro mês dessa 11ª temporada do programa Presença Espírita. Estamos aí a 15 dias da festa de aniversário do programa, dia 3 de maio. Nós vamos completar 10 anos do programa Presença Espírita e temos trazido durante essas semanas temas mais atrelados às bases fundamentais da doutrina espírita. Lembramos que o mês de abril é o mês do Espiritismo, que começa no dia 2 de abril, com o aniversário de Francisco Cândido Xavier, e no dia 18 de abril, que aconteceu esta semana, o aniversário da doutrina espírita, o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que é uma data importante não só para os espíritas, mas para toda a humanidade da Terra, já que essa terceira revelação vem trazer importantes notícias do mundo dos espíritos que todos querem saber. Crentes de todas as religiões se sentem consolados quando ouvem ou quando leem a notícia de que a morte não existe, de que o espírito é imortal, de que nós podemos nos comunicar com os espíritos, com aqueles que já partiram. Então, são informações importantes, são informações consoladoras que a doutrina espírita vem trazendo há 160 anos.
me corrigindo. E hoje nós vamos falar de uma das obras de Allan Kardec, também obra basilar da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fez uma montagem de 28 capítulos, começando com o primeiro capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, lembrando que Jesus nasceu em família judaica, que a religião judaica era a religião da época, e que havia costumes, culturas, comportamentos atrelados à região judaica. E Jesus veio mostrar alguns comportamentos que iam contra essa religião, como curar no sábado, visitar a casa de um publicano, conviver mulheres tidas na época como mulheres de má vida, de maneira que ele produz um movimento contrário a ele, um movimento farisaico dentro da própria religião judaica. Mas ele vem mostrar também de uma maneira radical e completamente diferente de tudo daquilo que acreditavam na época, do amor aos inimigos. E ele, por provocar esse movimento, esse turbilhão, é que ele afirma que eu não vim destruir a lei, que está contido no primeiro capítulo. E o último capítulo, que é a prece, a coletânea de preces, também você vai encontrar as preces pelos mortos, pelas crianças que acabaram de nascer, por um suicida, enfim. Nós fomos buscar, Patrícia, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão rico de ensinamentos, o capítulo 5, para destacar hoje no nosso programa. O capítulo 5, que tem como tema Bem-aventurados os aflitos, que de início parece um paradoxo, porque como nós podemos classificar como bem-aventurado alguém que sofre, alguém que vive em aflição? E nesse capítulo há pontos muito importantes, como por exemplo, a justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Se eu sofro nessa vida e não consigo encontrar razões porque sofro, devo buscar nas vidas passadas essas razões. Também nós temos no capítulo 5 a perda dos entes queridos, as mortes prematuras, o bem, o mal sofrer, a melancolia. A felicidade não é deste mundo, itens que consolam cada um que leem, que abrem essas páginas. Por que Jesus dizia que a felicidade não é nesse mundo? Será que nós não podemos ser felizes nessa terra? E se for assim, está tudo acabado? Porque quem é que não quer ser feliz? O que Jesus queria dizer é que enquanto houver nesse planeta uma lágrima a enxugar, um irmão nosso em sofrimento, isso repercutirá na nossa intimidade e plenamente não conseguiremos atingir um estado de felicidade. Então, nesse capítulo altamente consolador, Patrícia, nós vamos encontrar muitas respostas para as nossas dúvidas, as nossas mágoas, as nossas tristezas. E você, qual capítulo você destacaria? Então, eu destacaria nos dias de hoje, bem-aventurados os mansos ou brandos e pacíficos, porque diante de tanta violência, tanta dificuldade, Jesus veio nos ensinar o oposto, valorizando cada ato de mansuetude, afabilidade, doçura, paciência, resignação, obediência, que nós tivéssemos para com a própria criação e para com aqueles que vivem ao nosso lado, trazendo também de um outro lado o oposto de tudo isso, que seria a cólera, que seria a raiva, né, a vingança. Então esse capítulo em especial, Silvia, ele me toma grande atenção. Hoje nós vivemos num mundo onde ainda as pessoas brigam por conta de terras, né, querem preservar terras em nome do Cristo, e ele disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, né, porque eles serão filhos de Deus. Então é maravilhoso você entender
compreender e praticar que através de uma palavra mal falada, maldita, você pode prejudicar uma vida inteira, né? Então a gente deve cuidar com as palavras, falar sobre a obediência e a resignação, né? Como sendo duas grandes virtudes que nós temos, que a resignação sendo o consentimento do coração, a obediência, o consentimento da razão, duas forças tão grandes para a gente enfrentar as dificuldades e as vicissitudes da nossa vida. Então eu destaco esse capítulo, né, uma vez que nós devemos procurar a paz, a cultura da paz, para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais solidária, né, e um futuro melhor para todos nós, como pessoas e como espíritos. E lembrando, né, Patrícia, que o Evangelho, ele não é um livro de um povo, não é um livro de uma religião. Ele é uma obra universal. Ele é o código que aponta como nós devemos nos conduzir no caminho da vida, na procura da felicidade. Esse projeto de evolução da alma humana, ele só é possível quando temos no alicerce da nossa vida os ensinamentos deixados por Jesus. E é nesse clima de comemoração que nós encerramos o primeiro bloco do programa, convidando vocês a curtirem e participarem da nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Nós já voltamos. Olá, retornamos para o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E hoje o tema do programa é o Evangelho na nossa vida e o livro a ser sorteado não poderia ser outro. Vamos sortear 4 Evangelhos segundo o Espiritismo. É uma obra que hoje nós vamos procurar falar com maior profundidade, então não vou fazer essa apresentação, só dizer que é o terceiro livro da codificação, o terceiro livro lançado por Allan Kardec há quase 160 anos. É um livro que, como a nossa entrevistada de hoje já me disse um dia e eu jamais esqueci, é um livro mágico. Quando você o abre, em qualquer ocasião, em qualquer página, ele tem uma palavra boa, uma palavra de incentivo, uma palavra que pode realmente trazer o sentido do que significa Evangelho, que é boa nova. Pode trazer uma boa nova e modificar a nossa vida. Então, se você deseja concorrer a esse livro, você pode acessar aqui ao Facebook, a nossa página, Programa Presença Espírita, e comentar na nossa timeline que você deseja participar do sorteio do programa. Também gostaríamos que você participasse com sugestões de temas, perguntas, e depois, ao final, sortearemos então 4 livros que hoje a partir de amanhã serão entregues na livraria da URI, que é lá no Shopping Antártica. Então esses livros dessa vez serão entregues na livraria da URI no Shopping Antártica. A URI é a União Regional Espírita, que também tem uma livraria para divulgação dos livros da doutrina. Participe, você é muito bem-vindo. Hoje só pelo Facebook, não temos ninguém ao telefone hoje. Então vou passar para a Silvia a palavra para a entrevista de hoje. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita uma das fundadoras do programa, que já está fazendo 10 anos, nesse dia 3 de maio, a Eulécia de Rezende. A Eulécia é palestrante espírita, ela participa de várias atividades em várias casas espíritas, ela também é participante efetiva por trás das câmeras aqui, na quinta-feira, todas as quintas-feiras aqui do programa Presença Espírita, e hoje ela foi convidada para falar de um tema que muito envolve o nosso coração, envolve a nossa alma, dos 5 livros espíritas deixados por Kardec, que compõem o Pentateuco Espírita.
sem dúvida nenhuma, é o livro mais consolador em qualquer página que nós abrimos, nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de aflição. Nós encontramos ali o aconchego dos bons espíritos, a resposta dos bons espíritos, e aquilo nos acalma, aquilo ameniza a dor que no momento nós estamos passando. Mas eu vou deixar isso para ela falar. Bem-vinda, Eulécia. Mais uma vez aqui no programa Presença Espírita. Eu queria que você me desse assim uma abrangência, né? O que consiste a obra O Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém as máximas dos ensinamentos morais do Cristo, de Jesus. Porque a fé inabalável é só aquela que passa pelo crivo da razão, como já disse Kardec. E nós sabemos que no Evangelho e na Bíblia, ela tem os ensinamentos meio truncados, meio difíceis, complicados, assim, para as pessoas entenderem. Às vezes tem interpretações dúbias. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz umas máximas, principalmente as morais, nos ensinando, nos mostrando, nos explicando. Então, o Evangelho, o Espiritismo, não é obra de uma pessoa. Kardec codificou essas mensagens, mas ele coletou de todas as partes do planeta onde existiam essas mensagens. Ele teve o trabalho de coletá-las, selecioná-las, porque uma verdade só acontece quando ela aparece em diversos lugares, seja na doutrina espírita, seja na ciência, onde for. Quando diversas pessoas afirmam a mesma coisa, então você pode aceitar. E o Evangelho é isso, são mensagens ditas, esclarecidas pelos espíritos, e que foi codificada por Kardec. Então, ali no Evangelho, tem um trecho da Bíblia, do Evangelho, e após explicação dos Espíritos. Às vezes tem mensagem com mais de um, por isso que ele é consolador, porque ele nos explica, nos orienta e nos dá, como vocês já falaram, nos dá um alento. E como a Patrícia falou, não sei como é que ela lembrou de tantos anos, né? Eu sei que eu sempre repito isso, sabe? Porque o Evangelho é como se fosse realmente um livro mágico, porque quando você se habitua a lê-lo, a fazer o Evangelho diário em casa, a fazer o Evangelho no lar, quem tem condições faz diariamente, abre antes de começar o seu dia, abre a página antes de ir no seu trabalho, o ambiente está conturbado, está difícil, faça o Evangelho. É a minha fórmula que eu sempre dou quando as pessoas falam: o ambiente que estou trabalhando está difícil, a minha casa está complicado, está tudo atribulado, é isso, aquilo. Faça o Evangelho. Faça o Evangelho. Não precisa alardear, não precisa fazer nada, mas faça o Evangelho. Ele clareia o ambiente, ele emana aqueles fluidos. É mágico por quê? Porque foram os Espíritos que ensinaram e foi segundo os ensinamentos de Jesus. Então, tudo aquilo que vem de Jesus é sagrado, é puro, é aquilo que nós temos que realmente colocar na prática do nosso dia a dia. É essa a vivência do Evangelho. Eulécia, as pessoas costumam nos perguntar, quando vão às nossas casas espíritas, como é que deve ser a leitura do Evangelho. Se ela deve começar do primeiro capítulo, ir até o fim, se ela pode começar por um capítulo aleatório ou se ela pode abrir ao acaso e encontrar lá. Existe um método de estudo do Evangelho? Na verdade, para você estudar o Evangelho, você tem que começar pelo começo. Você tem que iniciar no começo. A introdução, inclusive. A introdução é importantíssima. A maioria das pessoas não leem a introdução dos livros, principalmente do Evangelho. Você tem que começar do começo, porque a introdução, ela explica o que é o livro, o conteúdo do livro. Então, para estudo, você tem que começar do começo. Mas quando nós estamos falando aqui de abrir o Evangelho numa necessidade, aí você pode abrir ao acaso. Mas para o estudo, você começa do começo. Se tem alguma dúvida, pergunte, fale, esclareça. Não vá em frente se você não sanou. É um estudo, né? Então você não pode ir para a frente se você não absorveu, não entendeu aquele parágrafo. Procure, todas as casas espíritas têm grupos de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Só o Francisco de Assis ali tem 28 grupos de estudos. Então, procure se integrar no grupo. Você não precisa ser espírita para frequentar um grupo de estudo. A doutrina espírita é esclarecimento para o bem viver.
É isso que é o objetivo da doutrina espírita. Não é tornar todas as pessoas espíritas, não. É procurar fazer as pessoas entenderem que nós estamos aqui para ser felizes. Se não o somos, é culpa própria, nossa própria culpa. Lessa, também tem uma outra questão que as pessoas, normalmente, elas nos perguntam, que nós já respondemos várias vezes aqui, nem é essa a questão que eu vou entrar no mérito, se a doutrina espírita ela é cristã, porque nós estamos aqui com a base da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu gostaria de perguntar para a Eulécia o seguinte: é o mesmo Evangelho? O que está aqui neste livro é o que está contido no Novo Testamento? Com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, sabe? Sem dúvida nenhuma. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Por quê? No decorrer dos séculos, dos anos, dos séculos, as pessoas foram acrescentando, para aumentar o seu público, acrescentando costumes dos pagãos, de outras religiões que se exercia na época. E acabou se desvirtuando completamente o que Jesus ensinou. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é cristão, é de acordo com os ensinamentos, tanto que tem as máximas ali. Diz quem é, São Lucas, está tudo esclarecido. Não há dúvida realmente nenhuma de que o Espiritismo é uma religião e filosofia e ciência cristã, como também é as máximas de Jesus. Bom, se você quiser saber mais alguma coisa sobre o Evangelho nas nossas vidas, qual é o impacto da pessoa que traz para dentro do lar e para a sua vida a referência Nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença num lar que tem Jesus e num lar que não tem Jesus? Nós vamos também falar sobre isso hoje. Você pode falar com a Patrícia, ela já está online na nossa página no Facebook. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já vamos para o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje dando continuidade aos temas que temos falado sobre as bases fundamentais da doutrina espírita. Hoje nós escolhemos o tema O Evangelho nas Nossas Vidas. Existem muitas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, pinçada do Novo Testamento, colocada ali nas páginas, e os espíritos superiores explicam os seus significados. Você disse bem, Eulécia, porque muito foi distorcido, né? Então, a Kardec escolheu algumas parábolas e os espíritos disseram exatamente o significado, né? Ficou muito mais claro para a gente, né? Sim, com certeza ficou claro. E qualquer pessoa, ele é tão claro assim, tão, digamos, linguagem popular, podemos dizer assim, que qualquer pessoa consegue entender o Evangelho. Tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos ali, mas o Evangelho qualquer pessoa tem condição de ler, porque ele está explicado, ele está bem esmiuçado, né? Claro. Bem claro, sem deixar dúvidas. Bom, falávamos semana passada da Paixão de Cristo, morte, Páscoa, e nem me lembro se nós falamos de Pilatos, ele foi um papel, ele teve um papel fundamental na crucificação do Cristo. Tem uma pergunta aqui, porque Jesus responde a Pilatos quando Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer? A gente sabe que Jesus é o governador do planeta, que Jesus está sempre nos assessorando. Por que ele diz que o reino dele não é deste mundo? Porque quando perguntaram para Jesus se o meu reino não é deste mundo, as pessoas interpretam, e nós até hoje, o rei com coroa. O rei é aquele rei com coroa que manda em todo mundo, que o que ele falou é ordem, a lei. Então, por isso que Jesus falou que meu reino deste mundo, o reino dele é espiritual. Até Judas imaginava que o reinado de Jesus seria diferente. Mas você sabe que foi bom você ter se tocado no Judas,
porque o Judas está sendo muito injustiçado. Porque realmente, o Judas, quando traiu Jesus, quando traiu, ali dizendo aos soldados onde ele estava, ele não teve má intenção de fazer isso. Na verdade, ele estava tão orgulhoso de ser discípulo do mestre, que seria o rei, que ele fez isso. Quando ele percebeu o erro que ele cometeu, ele suicidou-se, como todo mundo, devolveu as moedas e suicidou-se, como todo mundo sabe. Só que, depois, quando ele adentrou a pátria espiritual, quando Jesus desencarnou, uma das primeiras coisas que ele foi fazer é saber aonde que Judas estava. Porque ele sabia que a intenção dele não foi o trair. Então, se veja como tem a diferença nos atos, é a intenção dele. E que a intenção dele foi porque também ele julgava que Jesus era... Seria um rei que venceria pela espada, que venceria pela espada, que venceria pelo poder. Só que Jesus venceu através da palavra e do exemplo. Ele pregou sem ter internet, sem ter rádio, televisão, sem ter jornal, e a mensagem dele chegou até hoje. E ele pregava a presença dele. Ele era um ser mais perfeito que veio aqui na Terra, então a presença dele irradiava tanto carinho, tanto amor, que as pessoas se viam envolvidas em torno dele e captavam todos aqueles ensinamentos que ele teve. Você veja bem que nós temos até esposa do imperador, o governador na época, não me lembro o nome dela, ela absorveu o cristianismo com seu filho, que ela foi até levada às feras, ela não renunciou, porque a palavra dele realmente, ele convencia as pessoas. E as pessoas na época uma época muito sofrida, hoje ainda tem sofrimento, mas naquela época as pessoas sofriam muito mais. Então é por isso que Pilatos perguntou se ele é rei, e ele falou: tu dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ele veio aqui para ensinar a verdade, para mostrar a verdade, e poucos o entenderam, tanto que deturparam através do século. Mas a missão de Jesus foi mostrar a verdade, porque as pessoas estavam perdidas, adentraram por caminhos tenebrosos, que havia necessidade de uma segunda revelação. A primeira revelação foi por Moisés, a segunda por Jesus e a terceira revelação por Kardec. Eulécia, nós temos muitos ensinamentos de Jesus que chega para nós de forma contundente, mas tem um que às vezes a gente pensa, será, né, Patrícia, será que nós vamos conseguir isso? Porque o pedido de Jesus, ele vem com uma entonação de tanto amor que nos envolve a todos, passado 2000 anos, que é quase irresistível. Mas alguns deles nós ficamos pensando se nós temos esta possibilidade, que é o amai os inimigos. Por que Jesus recomenda com tanta veemência o amor aos desafetos, o amor aos inimigos, o perdão aos inimigos? Por quê? Aquele inimigo que veio na nossa porta, aquele que veio a nós, na verdade, o que é? É aquela pessoa que nos traz, que nos vilipendiou, aquele que injuriou o teu nome, aquele que zombou das nossas palavras, aquele que golpeou nossos sentimentos, aquele que desafiou a nossa capacidade de tolerância, apedrejou os teus ideais, escarneceu dos teus propósitos. Então, essa pessoa que torturou os teus pensamentos, que te deixa assim, te lava do sério. Então ele disse: ama os teus inimigos, porque esses inimigos são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, são nossos irmãos. Se são nossos irmãos, nós temos que perdoá-los, porque Deus, em sua infinita misericórdia, sabe que caminhos eles devem tomar para que eles se reabilitem. Então, essa hora quando tivermos todos
colocando o Evangelho na prática do nosso dia a dia, quando todos procurarmos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós seremos mais felizes, nós teremos mais tranquilidade, teremos paz, né, com essa situação. Então, o adversário, ele é sempre digno de auxílio. Ele é uma pessoa que está necessitada, que está equivocada, aquele criminoso está equivocado, qualquer pessoa que anda praticando o mal, ele está equivocado. Então, nós, com o nosso perdão, nós enviamos essa vibração para a pessoa e ela vai, aos poucos, amenizando. Ela pode até com um perdão, o perdão junto com um abraço, mas o perdão de coração, não é o perdão socialmente, como da a gente boca fala. para fora. Não é o perdão socialmente, que a gente fala, me perdoe, me desculpe, não. É o perdão realmente de sentimento. Porque isso de a gente ser socialmente bom, perdoar socialmente, já era. Nós temos que agora aprender a ser nós mesmos, conhecermos a nós mesmos para que sejamos realmente bons. E não só os bons para fora, como os fariseus, os bonzinhos por fora, né? E absorver os ensinamentos de Jesus dentro dos templos, mas chegando lá na rua, é a mesma criatura. Né? É a mesma criatura sem reforma íntima. Esse é um assunto muito grave. Eu até tenho mais uma pergunta para fazer para a Eulécia, que encaixou aqui com o que ela disse. Vamos deixar para o último bloco, porque agora a gente já está terminando o programa. Vamos fazer rapidamente o último bloco e já voltamos. Retornamos então para o quarto e último bloco do programa de hoje. Nós temos uma pergunta aqui pelo Facebook. Eulécia, dentro do relacionamento entre casais ou numa família, né, quando começam ali as desavenças, nós temos essa tendência de achar que sempre a culpa é do outro, né? A pergunta da pessoa que aqui está aflita é: como que eu posso fazer uma avaliação se a culpa é minha ou a culpa é do outro? Onde está essa culpa? Relacionamentos não são por acaso. Não existe acaso na lei de Deus, nem no casamento, nem amizades. Então, cada um de nós nasceu no lugar certo, na cidade certa, naquela família. Não adianta reclamar, não devia ter vindo aqui. Os pais, que você escolheu os pais, você escolheu. Então, nós estamos no lugar certo, na cidade certa, de acordo com o nosso processo evolutivo, onde nós precisamos. Então, quando acontecem essas desavenças, que é impossível a todo mundo viver em paz. Eu vou te interromper, porque a gente fala de inimigo, o outro. A gente não vê a nossa parte, né? Mas só que nós temos grande culpa no cartório, como se fala. Porque se nós estamos com uma pessoa, tem uma desavença, uma malquerença, nós também somos responsáveis. Esquecemos sempre de a gente olhar para dentro de si. O que eu fiz para merecer isso aqui? O que eu fiz em outra existência para estar numa situação como essa? Bom, se eu fiz alguma coisa que estou nessa situação, o que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento? E, em primeiro lugar, procurar entender. É uma coisa que as pessoas não procuram se colocar no lugar da outra, não fazer se colocar no lugar da outra. Essa empatia, obrigado. Essa empatia, porque é a melhor maneira de você poder entender as pessoas. Porque o erro nosso, às vezes, é você querer que as pessoas pensem que nem você, que dê a resposta que nem você, que goste das coisas que nem você. Quando, na verdade, nós temos que respeitar, porque cada ser é individual. Os nossos filhos podem ter 3, 4, 5, 2, um é diferente do outro e você educou das mesmas maneiras, está no mesmo lar. Então, quando acontecem essas desavenças, é o evangelho, gente. Além de procurar entender, você perdoar, e a gente só vai entender uma situação dessa realmente no evangelho. Você vendo o evangelho, você lendo ele, você estudando, você vai aos poucos, você vai te abrindo uma luz e você vai entendendo melhor o comportamento das pessoas. E entendendo melhor o comportamento das pessoas, a sua vivência no seu dia a dia,
você vai tendo mais paz em sua vida. Você vai ficar menos doente, menos com dor de estômago, dor de cabeça, dor aqui, dor ali, dor acolá, porque às vezes essas dores são devido às nossas tensões, aos nossos maus pensamentos, querendo brigar com Deus e todo mundo, como se fala. Quando na verdade nós temos que estar em paz com Deus e com todo mundo. E é isso que o Evangelho nos ensina. É isso que as pessoas precisam entender e colocar, tanto que tem universidade já, que tem a matéria de espiritualidade e ciência, espiritualidade e saúde. Aqui no Brasil, infelizmente, só temos 2 universidades do nosso conhecimento, que é do Ceará e de Minas Gerais. Mas tem outras que já estão dando umas pinceladas também, porque é necessário, estão chegando à conclusão que realmente a doença não está no corpo, ela ela está no espírito, está no perispírito. Então, como é que vem essas doenças? É devido a essas brigas que a gente tem. É só a pessoa se observar. Cada vez que eu fico nervosa, que eu brigo, que eu acho ruim com alguma coisa, eu tenho o meu organismo afetado. Então nós temos que respeitar este corpo que nos serve para aprimoramento moral e espiritual. Nós temos que respeitá-lo para não chegarmos como suicidas indiretos lá em cima. Suicidas indiretos quer dizer, você não cuidou dele direito, não se alimentou adequadamente, teve vícios, fumou, bebeu em excesso, maus sentimentos, te deixa doente. Isso a ciência já prova, diversos tipos de câncer e outras coisas mais, é devido aos maus sentimentos. Fica remoendo, remoendo, né? A pior coisa que tem. É o ressentimento, né? Procurando culpados. Procure se envolver. Tem tantas pessoas que se sentem tão solitárias, que não sabem o que fazer da sua vida. Gente, abra os olhos, abra os braços, veja quanta coisa, quanto sofrimento, quantas coisas que você pode fazer em benefício dos outros. Não é só questão monetária, não é só questão do pão, do corpo. Às vezes uma pessoa quer uma palavra amiga, quer que você converse com ela, quer que você visite, que você dê um sorriso. Hoje as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, com receio, com medo de quê? Nós temos que ter segurança das nossas casas, fazer a nossa parte. Mas a segurança principal que a gente faz é o Evangelho, gente. É o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, você torna a sua casa segura. Por quê? Porque você, quando faz o Evangelho, não apenas o seu lar que é beneficiado, mas é o prédio inteiro, esse apartamento, a tua vizinhança inteira é beneficiado, porque irradia luz. Parece meio utópico a gente ouvir falar isso aqui, mas que na verdade é isso. Fazendo o Evangelho no lar, você irradia luz para o teu ambiente e para aqueles... Mais ou menos como aquela situação que gentileza gera gentileza. Isso, e violência gera violência. É esse caminho mesmo. Gentileza gera gentileza e violência gera violência. O Evangelho de Jesus passou por muita história. São 2 anos aí percorrendo a história da humanidade, passando por guerras, por pestes, por estilos de vida variados, por culturas diferenciadas, e chegou até nós. E por Jesus falar por parábolas e deixar subjetivo no ar, para que de acordo com a sua época ela fosse aplicado. As parábolas têm grande importância na nossa vida. E Eulécia, o Evangelho enfatiza todas as parábolas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, Kardec trouxe muitas parábolas lá do Novo Testamento e inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que hoje estão achando assim, está tão importante, as pessoas já estão vendo, já perceberam a importância das parábolas, que existem diversos livros importantíssimos, assim, muito bem escritos, dissertando sobre as parábolas. Porque a parábola é uma maneira alegórica que Jesus falava, porque para o povo da época, como ele entendia. Eu vou pedir licença aqui para ler o que Emmanuel nos chama a atenção no livro Caminho, Verdade e Vida sobre as parábolas. O Cristo não estabelece linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa.
As parábolas de Jesus são ensinamentos cujo valor a humanidade começa a compreender com maior eficiência. São lições tão essenciais para a nossa vida que se constituem um conjunto com valor terapêutico para todos aqueles que se aprofundam nessa fonte d'água viva. Toda parábola, na verdade, é um conjunto simbólico, oculta o significado real do que quer dizer. E aqui, quando Emmanuel diz que é um valor terapêutico, o doutor Alírio Cerqueira César, que a gente tem em Ponta Grossa, ele é médico, terapeuta, homeopata e uma porção de coisas mais, de Goiás, ele publicou um livro em que são as parábolas terapêuticas. Então é um livro. O doutor Haroldo Dias Dutra também tem um livro de parábolas e tem muito mais autores, se alguém se interessar, porque eles são muito preciosas as parábolas, elas têm muito ensinamento ali, porque como são histórias contadas no tempo de Jesus para o povo da época entender, mas tinha muito ensinamento entre linhas, que eu não podia explicar detalhadamente, que o povo não entendia. Então, hoje nós podemos entender com mais sapiência esses ensinamentos das parábolas, são muito importantíssimos. Eulécia, nós vamos para o sorteio, então, nós vamos sortear hoje 3, em comemoração, então, ao aniversário da doutrina espírita, nesse dia 18 de abril, nós vamos sortear 3 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estar a partir da manhã na livraria da União Regional Espírita, no shopping Antártica. É a entrada pela Rua Santos Dumont. Entrada pela Rua Santos Dumont. Então vamos ver quem vai ser o primeiro. Eulécia. Gislaine Bloch Antunes é a primeira. O Evangelho segundo o Espiritismo. A Maria de Lourdes Pilate é a segunda. E a Sandra Oliveira, terceira. Então, vocês 3 ganharam a mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estar na livraria da União Regional Espírita, também chamada de Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont, a partir de amanhã. Eulécio, obrigada pela sua presença. Prazer. E nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem é o nosso tradicional programa de perguntas e respostas. Você já vai aí anotando o que você vai querer saber sobre os vários temas que nós já falamos ou outros. Um programa bastante dinâmico na quinta-feira que vem. Mas agora nós vamos nos despedindo. Semana que vem estamos ao vivo novamente. Tchau. Tchau, até a próxima semana. Música